Vocês podem ir abrindo no livro de João, capítulo 19. Enquanto você vai abrindo, o nosso irmão João, que está lá em cima, pode projetar. Livro de João, capítulo 19. Quero de novo, então, família do Jorge, né, que é um irmão amado. Já conhecia ele e sua família. Que Deus abençoe vocês. Amém. Meu irmão Lauri aqui também, que foi o culpado de ter me levado para a igreja. Tá, se quiser dar um abraço nele lá no fundo, né? A diferença que faz no dia que eu me mudei para Novo Hamburgo. Foi no dia do meu aniversário e eu ganhei o quê? Uma Bíblia. Mas eu já tinha ganho várias outras Bíblias. Só que essa veio de coração. E ele ficou no meu pé e vamos para a igreja, vamos comigo. E depois que eu botei o pé na igreja, eu nunca mais saí. Amém? Nunca mais. Então, que Deus seja louvado. Meu irmão amado, eu amo ele de coração. Amados, hoje é um dia especial, um dia de memória, de recordar aquilo que Cristo fez por nós, né? A ceia do Senhor. Mas, então eu tenho algo de Deus para trazer para vocês. E nós vamos aprender mais da palavra de Deus. Cada dia a gente sempre aprende mais. Amém? Quinta-feira nós fomos lá nos dependentes e estava lá o pastor pregando e eu estava aprendendo coisas que eu nem imaginava assim, da palavra. Então, João capítulo 19, versículo 1 diz assim: Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Versículo 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Versículo 8, que é o que eu quero salientar, o 8 e o 9. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Veja bem, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, que era o local de julgamento, perguntou a Jesus: De onde és tu? Amém? Termino aqui. Então, eu vou ler novamente. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Amém? Amém, essa é a palavra de Deus. Então, eu queria fazer alguns comentários sobre o que estava acontecendo. Veja que Pilatos, então, investido da sua autoridade, ele está ali, então, trazem aquele homem e dizem: olha, você tem que julgar ele e tal. Só que, mas qual é a acusação dele? E aí, os homens, então, aqueles judeus, sacerdotes, religiosos, tá? Religiosos, eles disseram: olha, é que ele está indo contra a nossa lei, ele está dizendo que ele é filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, Pilatos diz que ele o quê? Ele mais atemorizado ficou. E ele voltou para Jesus e perguntou:
mas aonde que tu vem? Né? Se você for ver a história depois, então Jesus não deu resposta alguma. Então Pilatos, ele diz: tu não fala comigo? Tu não sabe que eu tenho poder de te soltar e de te prender? E Jesus disse: nenhuma autoridade teria te sido dada se não tivesse sido dada do céu. Amém? Só que agora nós vamos então fazer uma retrospectiva bem grande. Vamos voltar lá ao início do mundo. Gênesis capítulo 1, pode abrir lá. Enquanto você vai abrindo no livro de Gênesis, capítulo 1, há muitos anos atrás, se eu ouvisse essa palavra aqui, né, de Pilatos ali, eu perguntaria para mim: puxa, mas por que ele ficou atemorizado? Né? Eu não saberia responder, mas hoje eu sei responder. Amém? Então, veja só. No livro de Gênesis, capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. No princípio, então, Deus criou os céus e a terra. E o simples fato de Deus ter falado: haja luz, e a luz se fez. Amém? Mas vamos dizer então que nós estamos lá de novo, Pilatos. E Pilatos então, ele o que ele pensou quando ele estava interrogando ali a Cristo? Ele primeiro viu, ele disse: poxa, ele não fez nada, né? O julgamento romano foi de que não tinha nada contra ele. Mas quando eles disseram assim: olha, ele disse que ele é filho de Deus. Puxa, filho de Deus, está na minha frente. Isso atemorizou ele, trouxe temor para o coração dele. Veja bem. E ele pergunta: mas veja que se ele não tivesse temor, ele não voltaria lá. Ele dizia assim: né, que se lasque, faz o que quiser. Só que ele voltou. E ele perguntou assim: da onde você é? Da onde você é? E essa é a pergunta que eu quero fazer para a igreja agora. E nós vê aqui, de onde é Deus? De onde é Cristo? De onde sai essa palavra? Amém? Então, verso 3. E disse Deus o quê? Haja luz. Haja luz. Veja que o Espírito de Deus já estava presente. Só que antes, nada aconteceu antes da palavra ser declarada. Amém? Olha só. Agora tem que prestar bastante atenção. É muito simples. É muito simples. E veja que o simples fato de Deus ter falado: haja luz, e a luz se fez. Amém? Olha só, a luz se fez. Puxa, a luz. Mas está escrito também que no quarto dia Deus então criou os luzeiros, um para governar o dia e outro para governar a noite. Puxa, mas então se Deus só criou o sol e as estrelas no quarto dia, então de que luz é essa que ele está falando? Que Deus falou: e haja luz, e a luz se fez. Amém? Então, João capítulo 1. Vamos lá no livro de João, capítulo 1.
Livro de João, capítulo 1. Como é que começava lá em Gênesis? No princípio. João capítulo 1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o quê? Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? A vida estava nele, e a vida, o que era? A luz dos homens. Presta atenção. Muito bem. Pilatos perguntou: de onde você é? Mas Pilatos não conhecia a palavra. Assim como um dia não conhecia a palavra de Deus. Mas eu comecei a temer a palavra de Deus. Quando a palavra diz: o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer não quer dizer ter medo. Temor quer dizer ter um profundo e grande respeito. Então, quando eu li alguma coisa e eu não entendia, eu não dizia: não, isso não vale. Não, por algum motivo isso está aqui. Isso é ter respeito. Se você não sabe, se eu não sabia, é porque eu era um ignorante na palavra. Amém? Então, eu quero que você comece agora a raciocinar comigo. Se Deus falou, o seu Espírito disse: haja luz, é um verbo que está no presente, um verbo de ação. Deus falou: haja luz, e a luz se fez. Se eu falo alguma palavra, por exemplo, qualquer palavra, vamos dizer assim, cordeiro, ou qualquer palavra da nossa língua, ele está ali no papel. Tem o A, tem o N, tem o I, está ali. A gráfica imprimiu aquela palavra. Muito bem. Quando a Bíblia diz: tem de bom ânimo, mas você pega e você está em depressão, brigou com a mulher, perdeu o emprego, tudo só dá errado, mas aí você vai lá, tem de bom ânimo, mas você lê aquilo, mas aquilo não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque aquilo ali é uma palavra, é meramente uma palavra. Só que aqui está falando algo diferente. Quando eles cantaram ali: quão grande é o nosso Deus. Olha só, quão grande é o nosso Deus, que Deus apenas ele falou 2 palavras e aconteceu. Por quê? Porque naquelas palavras havia poder. Havia poder. Era uma palavra que ela não estava morta. Ela era uma palavra viva. Por isso que aqui na igreja, eu aprendi assim, a gente tem que cuidar o que a gente fala. Não, isso não vai dar certo, meu negócio não vai dar certo. Rapaz, não fala isso. Está declarando com a tua boca já a tua derrota. Não, isso eu não vou conseguir, isso não vai dar certo. Isso desde a minha caminhada cristã, eu não entendia isso. E eles diziam: não fala isso. E cada vez, e é difícil se policiar, mas depois de um tempo a gente engrena. Não declarar a palavra da nossa boca, nem de maldição para os nossos filhos. Esse guri não vai ser nada, isso aí não vale nada. Cuide com o que você fala. Amém? Porque as palavras, elas têm poder. Amém? Poder de vida e de morte. Está escrito em Tiago que com a nossa língua nós bendizemos a Deus e nós falamos mal dos outros. Veja o poder. Amém? Mas vamos lá. Só que em João, no versículo 4, está escrito que o que estava neste verbo? Veja bem,
O que estava neste verbo, que diz ali, o verbo estava com Deus, e era um verbo. A vida estava nele. E diz o que? Que a vida era a luz dos homens. A luz dos homens. Quando amanhã vai amanhecer, e vai vir o sol, e vai iluminar a nossa metade do nosso planeta. Mas essa luz que está falando aqui, não é essa luz do sol que está se referindo aqui. Veja bem, quando Deus, ele fala um verbo, o verbo de Deus, está falando o verbo de Deus era Deus. Então, toda a palavra de ação, lembra que Jesus, ele diz, vai e não peques mais, lança a tua rede ao mar, mas aonde eu estou mandando, não onde tu quer. Pedro não disse, diz para mim, e Jesus disse, vem, conforme a palavra de ordem e a obediência. Pedro, ele creu naquela palavra e ele andou. Então, quando eu ando na palavra de Deus, crendo, as coisas acontecem. Por isso que quando ele olhou para a dificuldade, os ventos, ele começou a tirar o foco, ele começou a afundar. Por quê? Porque Deus, ele quer que a gente creia. Eu tenho um amigo, pastor, ele estava fixando uns folders de uma campanha, e uma pessoa toda bem rica e tal, entrou com seu marido, e ela falou assim, eu não creio, eu não acredito nisso aí. Daí ele virou e disse assim, mas isso é só para quem crê. Isso é só para quem crê. E não falou mais nada. Então, se tu não acredita, então não é para ti, né? Isso é para quem crê. Se tu não crê, o que eu vou fazer? Amém? Então, João 8, versículo 12. Diz assim, eu sou a luz do mundo. Veja bem, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Pilatos, puxa, de onde tu é? Mas lá no início, nós estamos vendo agora as coisas de Deus. Como que Deus fez? Como que Deus age conosco? Está escrito então que ele era o verbo, que Deus declarou a palavra, tudo aconteceu. E o verbo era Deus, estava com Deus. E ele era a luz dos homens. E ele era a luz da vida. E Jesus, ele disse, quem me segue não andará em trevas. Puxa vida. Mas então, amanhã, vamos dizer assim, a pessoa diz assim, não, hoje tem o sol. Hoje eu não estou andando em trevas. Mas quantas pessoas tu vê amanhã que vão estar na rua e elas vão estar caminhando em depressão, querendo se matar, matando os outros, se odiando, com raiz de amargura, com medo, com síndrome do pânico, e o sol está brilhando. O sol está brilhando, a pino. De que luz é essa que Cristo está falando? A luz, agora nós vamos começar a entrar. Quando Jó, no tempo de Jó, ele era o homem o que mais rico do Oriente. Ele era o homem mais rico. E em um dia, ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Só que ele era um homem que ele temia a Deus. Ele era um homem que ele temia a Deus. No seu tempo, na sua época. E quando seus amigos diziam, olha Jó, você deve ter feito algo errado. Deus não trata o inocente como culpado. Só que Jó, ele não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo com ele. Ele não conseguia, na sua mente,
Ele disse, poxa, mas eu era um homem bom. Só que aí a mulher, e a situação de Jó foi cada vez ficando pior, a ponto de ele então ficar doente. E ele se coçava com caco, as suas pústulas com pus, e ele era pior do que um trapo. As pessoas então, ele que antigamente dava conselhos para os outros, então ele vê então uma profunda desonra na sua vida. E a mulher de Jó, ela diz para ele, Jó, amaldiçoa Deus e morre. E ele diz, mulher, tu falas como uma louca, tu não sabe o que tu está falando. Porque Jó disse assim, Jó 19:25 disse, em meio à sua dor e dificuldade, o meu Redentor vive e virá me defender aqui na terra. Agora, para uma pessoa falar isso e dizer, puxa, o meu Redentor vive e vai vir me ajudar, é porque alguma coisa ele está crendo, ele está esperando, contra aquilo que as probabilidades, as circunstâncias estão mostrando. A circunstância, ela mostra o quê? A desgraça, a dor, o sofrimento, a falta de esperança. Mas, lá no fundo, Jó ainda tinha uma sementinha que não morreu. Ele guardava com ele algo lá no seu íntimo. Por isso que, quando se tirar tudo de nós, tudo, será que nós vamos roubar? Vamos? Aí é a essência do homem. Quando sobrar só a essência, aquilo que tu tem de mais profundo, a maior riqueza que tu pode ter na tua vida, a essência, algum pedacinho de bondade, é só isso que vai ficar. E Jó, ele diz assim, ainda nessa vida, Deus vai me defender. Agora, como Abraão também, ele crendo contra aquilo que dizia que era o contrário. Mas Abraão creu, Jó creu, Daniel creu e tantos outros. Por isso que na Bíblia diz, estamos rodeados de tão grande número de testemunhas. Mas o que é essa luz dos homens? Essa luz que te dá essa esperança, essa confiança, essa paz, de tu estar lá no meio do problema, empipinado, sem solução, não sei o que fazer. Quantos eu já vi testemunhar, amigos meus, colegas na igreja, de dizer, olha, aquele dia era o meu último dia, o dia que a empresa quebrada, que eu dobrei o meu joelho lá no banheiro da empresa, e disse, Deus, se tu existe, me ajuda, porque eu vou me matar. E Deus, o quê? Colocou a sua mão, porque a Bíblia diz, clama a mim, não é isso? Clama a mim. Neemias, ele o quê? Chorou muitos dias. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Ele chorou durante muitos dias. Mas quando ele levou os olhos para o céu e se lembrou e pediu perdão, daí as coisas começaram a mudar. Então, o choro resolve alguma coisa? O choro aos pés de Cristo resolve. Agora o choro, não resolve nada. Isso eu tenho aprendido. É tu crer ou não. A pessoa, vou chorar, está dando tudo errado. Isso não resolve nada. Nada. Absolutamente nada. Então, em Salmo 33, versículo 9, veja bem, está escrito, pois ele falou. Salmos 33, verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha que loucura. Ele falou
E ele deu uma ordem. E tudo aconteceu. Verso 6: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Que loucura! João 12, 35 e 36. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Veja bem, Jesus ele disse assim: eu sou a luz está convosco, porque ele estava, o verbo está escrito lá em João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Muito bem, e daí Jesus então assim, ó, a luz está com vocês. Mas que luz é essa de novo? Não sei se você se percebeu, caiu a ficha. A luz que mostra o que é certo, que dá vida, que não leva à morte. Aí a pessoa vai dizer: não, mas eu sei por onde eu ando, eu sei por caminho eu vou, eu sei o que eu faço. Mas não é bem assim. Porque a palavra, ela diz que andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então aqui, Rogério, qual é a explicação prática de tudo isso que tu está falando? Veja bem, Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Amém? Enquanto eu estava meditando na palavra de Deus, hoje de tarde, eu hoje até compartilhei ontem acho que falei com o pastor Mateus, e eu estou com um pepino, um problema bem sério para resolver. Não é na vida familiar, porém eu não sabia o que fazer, bem difícil. Só que eu ia fazer uma coisa, mas agora eu vou fazer outra, porque guiado pela orientação da palavra de Deus. Amém? Então só escute. Se a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, eu tenho que crer, acreditar. Se a Bíblia diz: não minta, não mente. Se eu mentir, mas só um pouquinho, mas puxa vida, eu tenho que assinar ali, porque senão pararia, porque daí lá não vai passar no cartório, e daí não libera minhas coisas, e para não sei o que, e não vai dar certo, e piriri. E o homem vai sempre se desculpando, e arranjando desculpas, e desculpa. Quando o ser humano, ele é guiado pelas suas paixões, pelos seus medos, pelas suas incertezas, isso dá em quê? Dá em nada. Não dá em nada. Sabe por quê? Porque o homem, ele começa a ser dominado pelo orgulho, ele começa a vir uma raiz de amargura, a pessoa fala mal dele, daí ele põe aquilo no coração, daí ele, em vez de entregar diante de Deus e achar paz, ele põe aquela sementinha daquela fofoquinha e ela caiu no coração. E daí ele começa: mas aquele cara eu sabia que não valia nada. E daí dá mais uma regadinha na sementinha. Mas aquele cara eu sabia. Aí começa a perguntar: mas... E aí a pessoa começa: puxa, aquele cara ele falava de mim. Falava. Mais uma regadinha: puxa, eu sabia que esse cara não vale nada. E a pessoa vai, cada vez ela vai regando mais, e aquela sementinha ela vai crescendo, e depois ela já não é mais a amargura,
ela já é o ódio. E daqui a pouco, ela já não é mais o ódio, ela é o quê? A vingança. E depois, daí ela não é mais a vingança, daí ela já é, eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. E é assim que tudo começa. Pequenininho. Pequenininho. Aí começa a falar do irmão, fala do irmão da igreja, fala mal dos pastores, não sabe nem do que está falando, fala mal da palavra, blasfema contra Deus, fala mal dos vizinhos, fala mal do patrão que emprega ele, que dá o trabalho para ele, porque senão ele passava fome, sua família ia morrer de fome. Fala mal do patrão, tem a língua solta. Mas por quê? Porque ele está andando em trevas. Está andando em trevas. E ele não sabe. Então, a palavra de Deus, ela põe luz nos homens. E ela mostra o erro. Coisas que nós nem sabemos que nós fazemos errado. Por isso que quantas vezes tu vem na igreja assim, mas aquilo lá que eu estava fazendo, poxa, não vou fazer mais. Mas eu não estava me dando conta. Eu estava indo por um caminho. Mas Deus, pelo seu Espírito, Ele botou uma palavra num servo seu que falou. E essa palavra ela foi com vida. Porque se fosse morta, ela não aconteceria nada em ti e nem em mim. Tu pode pegar e para uma pessoa e dizer assim, olha, fulano, muda, sai das drogas, para de adulterar com a tua mulher, para de mentir. Você sabe que isso não funciona. No meio que vocês trabalham, quantas vezes tu fala, parente, não faz isso, não faz aquilo. A pessoa, não, eu vou mudar. No outro dia está fazendo pior. Não muda. Só Deus convence o homem do erro e do arrependimento. Só Deus. Isso é obra de Deus. Através do quê? Da sua palavra, que é vida. E que, o que está escrito lá no início? O verbo, a palavra de Deus, ela é luz dos homens. Ela mostra o erro, ela consola, ela ensina, ela corrige. Por que na Bíblia está escrito que Deus, Ele disciplina o seu filho, como, né? Qual é o pai que não disciplina um filho? Inclusive diz, se tu está sem disciplina, toma cuidado. Tu é um filho bastardo? Tu não é filho? Toma cuidado. Mas se nós somos disciplinados por Deus, amém? Estamos sendo corrigidos, que nem minha filha. Está fazendo tal coisa, eu vou olhar. Ela não sabe. Ela não tem experiência na vida dela. E eu vou dizer, opa, para aí. Não é por aí, vamos fazer de outra maneira. Mas por quê? Porque eu sei. A pessoa não sabe. Amém? Porque a pessoa não tem experiência. A pessoa não conhece da vida. E assim é com Deus. Então, a pessoa não tem uma direção para a sua vida. Tem objetivo, não tem sonho, amarga, e a pessoa vai definhando, e vai definhando. Até que um dia, ela ouve falar de Cristo. 1 Pedro 1, 18, 21. Versículo 19, eu quero salientar. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha só, o sangue de Cristo, conhecido, fala, conhecido, vírgula, com efeito, fala, com efeito, vírgula, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já se conhecia o quê? O sangue de Cristo. Puxa vida, mas antes da fundação do mundo, é possível isso? Ele foi conhecido? Foi. Jesus estava lá. E com efeito, tem poder. Está dizendo que ele tem poder para fazer algo. E antes mesmo,
E diz mais, porém, manifestado. Olha só, essa palavra manifestado no fim dos tempos. Para quê? Por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Amém? O qual o ressuscitou dentre os mortos. A palavra diz, lá em 1 Timóteo, que a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Ela é digna de toda aceitação. O apóstolo Paulo diz que, mas qual que é a palavra que é digna de toda aceitação? Que Cristo Jesus, está em 1 Timóteo 1,15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. Eu também me encaixo. A luz do mundo. Não tem aquele louvor, luz do mundo viestes à terra. Amém? Mas para o quê? Ele se fez carne. Para quê? Para salvar os pecadores. Em Mateus 1,21 diz, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em 1 João 5, 20 e 21 diz assim, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas aqui, veja bem, se lá em Gênesis, nós estamos aqui estudando a palavra, da onde vem todas as coisas. Veja que Deus disse, haja luz, e a luz se fez, e a luz era a luz dos homens, e nele havia vida, o verbo de ação, haja. Cristo estava com Deus. Mas então, puxa, daí, mas se Deus se fez a Ele mesmo, a pessoa pode ficar pensando, né? Aí eu pergunto para vocês, Adão e Eva, a mulher, ela foi criada antes ou depois de Adão? Alguém pode responder? Depois? Mas ela não foi tirada da costela de Adão? Então a costela já existia? Quero mostrar para vocês algo. É muito simples a palavra. A pessoa vai dizer, não, a Eva foi formada depois. Só um pouquinho, mas se ele disse que tirou da costela, a costela já existia. E aqui eu não quero entrar em mais detalhes. Deixar você pensar, buscar sabedoria em Deus. Amém? Veja que é tudo muito simples. É tudo muito simples. Assim com Deus. Então, Pilatos disse, algo tocou no coração de Pilatos, que ele ficou intrigado. Mas de onde que tu é? Da onde você é? Era Deus, né? Parece aquela historinha, né? Que Deus, ele estava andando no meio dos homens e ninguém viu que era Deus. Daí ele andava como um mendigo e ele pedia. Aqui também tem repórteres que fazem isso, né? Esse fantasia e tal. Se fazem passar por um mendigo para ver a reação das pessoas, né? Para ver. Então, nós somos aquilo que nós somos. E em secreto, Deus conhece tudo. Então hoje na igreja, eu falo uma coisa, mas aí eu saio da igreja e faço outra. Porque os irmãos não estão me vendo, meu pastor não está aqui, né? Mas tem alguém que está te vendo. Amém? Alguém está te vendo. Ou a pessoa pode se achar a mais desprezada, a mais humilhada. Mas eu ajudo lá no meu trabalho, ninguém vê. Eu ajudo na igreja, ninguém vê. Mas Deus vê.
Amém? José, quando estava na prisão, ele disse, né? Te lembra de mim? Lá com o faraó. E o cara se lembrou? Não, não se lembrou. Mas Deus não se esqueceu dele. Amém? Em Colossenses 1, verso 15, diz: este é a imagem do Deus invisível. O Deus que o homem não pode ver. Cristo, o primogênito de toda a criação. Verso 16: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Verso 20: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Amém? Então, o verbo, Cristo, Deus, ele é ação na tua vida. O que ele diz? Segue-me, vai, não peca, te esforça-te. O mesmo Deus, o Deus da Bíblia, nós estamos falando aqui do Deus da Bíblia. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Mateus, do Marcelo, do Maurício, do Frê, do Ricardo. É o Deus da Bíblia. Esse Deus que nós estamos vendo aqui. E ele fez o quê? A paz, nos reconciliando com Deus, nos perdoando, pagando o preço. A palavra diz: nós não fomos conquistados por ouro, nem prata, nem pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Cristo, que nos lava de toda a maldade, nos purifica de todo o pecado, de todo o erro. Mas isso o quê? É se tu crê. Isso é para quem crê. Por isso que Jesus, ele diz: se não crerdes, perecereis nos vossos pecados. Se você tem uma oportunidade de consertar, esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus está te dando. Te conserta. Te ajusta com Deus. Senhor, tem uma decisão, tem um pepino na minha vida, tem um problema sério. Entrega diante de Deus. Chora aos pés de Cristo. Não diz: fecha a tua porta, dobra o teu joelho. Fala com Deus: Senhor, me dá sabedoria, Deus. Deus não te falou nada. E tu vai desistir? E daí no outro dia tu vai de novo. E vai de novo. E sabe o que vai acontecer? Ao que muito bate, Deus abre. Amém? Por isso que a palavra disse: como a tesouros escondidos me procurares. Se tivesse um tesouro, né, escondido, quanta gente ia fazer de tudo, né? Ia vender tudo, ia deixar a família para procurar aquele tesouro escondido. Mas a Bíblia disse: como a tesouros escondidos me procurares, então acharás o conhecimento de Deus. Mas a condenação está onde? Aonde está a condenação do homem? Que eles amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o que é errado do que o que é certo. A pessoa diz: vai por esse caminho, faz isso aqui, esse é o certo. A pessoa faz o quê? Faz o contrário. Irmão, não faz isso. Não rouba, não faz isso aí. Não, eu vou fazer. A palavra diz: eu falo de paz e eles teimam pela guerra. Eu falo de paz, mas eles teimam pela guerra. Irmão, vai para lá, faz isso, parari. Olha aqui, está na palavra. Se tu está em dúvida, lê, busca a Deus. Jejua lá, lê no teu quarto, te humilha. Vai buscar, não sabe, te humilha mais. O pastor Mateus falou uma coisa interessante essa semana. Nós estávamos conversando sobre oportunidades que chegam nas pessoas e elas se esforçam, mas não conseguem. Só que o pastor Mateus falou uma coisa incrível. Ele disse assim: mas tu achou que tudo é o teu melhor, mas o teu melhor ainda não foi suficiente. Você tem que te esforçar mais. Mas eu dei o meu melhor. Não, mas o teu melhor ainda não é bom.
É a mesma coisa, a pessoa diz assim, eu quero procurar um emprego, vou sair, só 2 dias vou procurar, passei 2 dias embaixo do sol, não foi suficiente, vai ter que passar 1 mês, não sei, não tem que ir até acontecer, até dar certo, amém? E Deus vai fazer acontecer. Se foi isso na minha vida, amados. Eu estava na faculdade de medicina, não tinha dinheiro. Eu pela fé, eu me matriculei em todas as cadeiras e não paguei nada, esperando um milagre. Sabe o que aconteceu? No final do ano eu ganhei o crédito, eu e a minha irmã. Era de 80%. E o crédito era retroativo aquele semestre. E a minha irmã tinha pago 2 cadeiras. O valor que devolveram, a Caixa teve que devolver dinheiro para ela. O valor era exatamente aquilo que eu devia. Exatamente igual. Exatamente igual. Como é que tu explica isso? Mas eu não desisti. Eu não fiquei dizendo, não. Eu não desisti do meu sonho. Eu me grudei até o fim. Por que na Bíblia diz? Tu já resistiu até o sangue? Pode ler lá. Eu fiz bastante esforço. Mas a Bíblia fala, mas tu não resistiu até o sangue, como Cristo fez. Será que tu aguentou até o sangue? Então, o verbo diz, vai. Onde ele diz para Lázaro, tira a pedra, tira. Vem, Pedro. Vem, tu acredita? Largar nesse mar aí, nesse marzão? Vem. E ele, Mas quando Pedro, ele focou na palavra, que Cristo falou, vem. Ele acreditou naquela palavra, no verbo de Deus. E enquanto ele andou na palavra, ele andou em milagre. Quando ele saiu da palavra, ele olhou para a dificuldade e ele caiu. Assim é na nossa vida. Sempre que tu andar na palavra de Deus, tu vai ver vitória. Mesmo que aconteça coisa ruim. A coisa ruim é coisa boa lá na frente. Amém? É Deus nos tratando. Mas é que, sabe o que o homem faz? O homem desiste. O homem brinca com a palavra. O homem não faz de coração puro. E daí, quer ver vitória? Não vai ver nada. Então, para encerrar, quem que nos dá a vitória? Quem que nos dá a vitória? De 1 João 5, versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Meu irmão, quer vitória? Né? Tem aquele hino, né? É vitória, vai chorando, geme e chora. Né? Quer vitória? Né? Chora, geme, te esforça. Ora pelo teu perseguidor. Te humilha diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, eu vou andando e chorando, e na volta eu vou voltar com meus feixes. Andando e chorando, e me humilhando, e pedindo a Deus misericórdia na minha ignorância, na minha estupidez, no meu orgulho, na minha falta de paciência. É isso aí, amados. Por que a Bíblia diz, te humilhou, Deus vai te exaltar. Eu sou o cara, não sei o que. Não, eu estou anos na igreja, estou anos aqui, eu sei, é isso aí e tal. Mas só um pouquinho, buscou uma direção, meditou, procurou conselho, né, ouviu. Não é isso. Já era. Daqui a pouco, dá tudo errado. Daí tem que começar tudo de novo, amados. Começar tudo de novo. E Deus, na sua grande misericórdia, Ele vai lá, sabe, meu filho, olha lá, ó. Te falei que não era para te fazer aquilo. Agora vamos lá. Vem aqui. O Pai vai te falar aqui. Faz assim. Agora faz assim. Não foi aquilo que o Pedro pescou o dia todo, cansado, arrebentado. Era só largar do lado, só botar do ladinho ali.
Mas ele não sabia. Por quê? Porque ele não... Deus falou, larga do lado ali, cara. Ele largou e veio a bênção, né? Amém? Se põe de pé, vamos agradecer a Deus.